É um prazer estar aqui com vocês, a todos e a todas que estão presentes. É muito interessante o que nós vamos comentar hoje, porque uma coisa é você sair da ideia e levar para a realidade. Já é um grande desafio. Por exemplo, pensei num aviãozinho de papel. É uma ideia. Agora eu quero pegar um papel, fazer uma dobradura e transformá-lo em realidade. Já é um desafio, mais simples. Outra coisa é você pegar uma ideia e transformá-la numa realidade, mas uma realidade bem mais desafiadora, como, por exemplo, transformá-la em leis. Esse é o nosso desafio hoje, transformar uma ideia em lei. Existe um caminho, claro que existe um caminho, existem vários caminhos. Eu vou compartilhar com vocês um caminho que a gente tem trilhado, vários grupos, vários movimentos no mundo têm trilhado e que tem dado certo numa nova concepção de participação democrática, de atuação democrática nos congressos, nas casas legislativas do mundo. Valeu? Ótimo. Então, muito simples. Eu sou Jailton, sou professor de ética, sou servidor público, também quero compartilhar essa experiência com vocês. Bom, antes de mais nada, quando você fala em transformar uma ideia em uma lei, você tem que pensar no caminho que você vai trilhar e por que fazer isso. Porque aí você está falando da forma como você vai fazer, o caminho, e do porquê, a matéria do que você está tratando, o objeto dessa reivindicação, o objeto desse trabalho, o objeto dessa mobilização, o que você vai construir com essa ideia quando ela for lei. Essa é a materialidade. As duas partes são muito importantes. Bom, vamos falar primeiro da materialidade, do assunto em si. Bom, é muito difícil criar consenso em torno de pontos positivos. Os pontos negativos são muito mais simples de trabalhar, é só você dar um exemplo. Somos contra tal coisa, ok. Somos contra isso. O resto a gente não discute mais sobre isso, nós somos contra. Só para vocês terem uma ideia, o negativo ele é um universal. Quando você nega uma coisa, você está negando isso e aceitando tudo demais. Já o afirmativo, quando você fala eu quero isso, não significa que você não queira outras coisas. Assim funciona até na Bíblia, os 10 mandamentos. A maioria são negativos, não matarás. Já imaginou se você fosse falar tudo o que você pode fazer? Não, ali escolheu 10 coisas que você não pode. O resto você pode tudo. Então pode aquilo, pode isso, pode o outro, pode tudo. Agora, isso você não pode. 10 coisas, na verdade são menos, porque alguns são positivos. Mas ali fica claro que o negativo é uma forma mais universal de combinar, de agregar pessoas. Mas nem sempre as nossas pautas são negativas. Contra isso, contra aquilo. Às vezes nossas pautas são positivas e aí o consenso fica bem mais difícil. Bom, para isso nós precisamos ter uma clara definição da pauta que nós queremos. Isso é um ponto tão importante, porque tendo a clara definição, você vai agregar pessoas em torno desse ponto. Nós queremos defender o horário de verão, então eu vou defender o horário de verão. Por isso, por aquilo, eu tenho essas argumentações, compartilha com as pessoas, e aí você vai criando uma pauta consistente. Isso é algo importante falar, que logo mais na frente nós vamos ver. Muitos dos nossos legisladores não sabem, não são especialistas em tudo. Na verdade, são especialistas em algumas coisas, mas eles representam e legislam sobre tudo, sobre o universo todo da nossa república. Então, é muito importante que nós que tenhamos algum conhecimento muito específico sobre algo, é importante que a gente consiga compartilhar esse conhecimento com os legisladores, com os consultores das casas, com os assessores dos legisladores, dos ministros e tudo mais. Por quê? Porque aí você vai dar mais qualidade nas decisões, mais qualidade para o trabalho dessa pessoa. Bom, então ter a pauta clara é muito importante. Desculpa. Ter a pauta clara é muito importante. Tem outro ponto muito importante na materialidade. Quem está disposto a lutar por isso, porque às vezes você tem uma pauta, eu gosto, acho isso legal, agora você está disposto a ir atrás disso, a conquistar, a batalhar, a fazer com que isso vire realidade?
Nem todo mundo está. Então tem que identificar quem são os atores que estão realmente dispostos a irem atrás dessa pauta, ok? Bom, um ponto difícil na hora de ir atrás dos atores é a mobilização, que é algo muito importante. A mobilização, hoje, ela tem alguns facilitadores, mas mesmo assim não deixou de ser desafiador congregar, agregar pessoas em torno de um tema. Recentemente, no mundo inteiro, nós passamos por experiências democráticas onde grupos que saíram da internet tomaram forças e conseguiram emplacar agendas públicas bem relevantes para o seu país. Aconteceu na Primavera Árabe, aconteceu na Espanha com Podemos, que virou partido depois, aconteceu na Itália com 5 estrelas, acontecendo no Brasil desde 2013, manifestações gigantescas em todo o Brasil, com vários temas, várias pautas, e essas pessoas estão conseguindo emplacar essas agendas públicas e transformá-las em realidade. Onde está aí o segredo e qual é a grande vantagem desse momento que nós estamos passando no mundo? Primeiro, está claro que nossa democracia passa por uma crise de representatividade, dada a velocidade das comunicações que nós temos, dadas as redes sociais. Então, as instituições democráticas, elas estão sendo cada vez mais cobradas para serem mais transparentes, mais participativas, mais ativas e também com uma responsabilidade maior. E aí entra accountability, aí entra governança, aí entra compliance, entra vários temas que estão invadindo as instituições públicas e antes eram temas que não eram tão presentes, eram mais no mundo privado. Mas isso chegou. Então essa crise democrática, ela distanciou um pouco realmente as pessoas das instituições. Porque as instituições ficaram muito lá em cima e as pessoas começaram a ter muita informação e começaram a cobrar e elas precisavam verticalizar, descer essa informação e depois horizontalizar, e espalhar para todas as pessoas. Esse é um desafio. Mas aí as redes sociais vieram antes dessa modernização da democracia e das instituições, e aí está tendo essa crise que a gente tem que saber lidar. No Brasil nós temos até muitos mecanismos de participação, alguns são constitucionais, outros são informais, mas funcionam, ouvidorias, conselhos, fóruns e sites de participação, de comunicação, enquetes de leis e tudo. Então, isso acontece, mas a gente pode ir além. E como a gente pode ir além? Muito simples. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor e as redes sociais, o WhatsApp, sobretudo, o celular, ele tem revolucionado a comunicação no mundo. Às vezes, você consegue fazer uma articulação nacional em um dia, com uma pauta boa, com um tema bom, agregando bastante, você consegue horizontalizar isso e de repente você está em todo o Brasil, nas capitais do Brasil, com uma agenda, com uma pauta, e aí é só ter a forma certa de mobilizar que vai dar certo essa pressão, você pode conseguir, tá bom? Então, as redes sociais trouxeram uma novidade e não podem ser descartadas, elas são muito eficientes. Ah, mas você está falando de um grupo de WhatsApp? Também, ele é um meio de comunicação, por quê? As mobilizações que dão mais resultado em torno de agendas públicas são aquelas onde os grupos se comunicam muito bem entre si. Então essa comunicação rápida e eficiente entre os grupos, entre as pessoas, ela traz muita agilidade, você consegue se movimentar mais rápido que as instituições e logo consegue fazer uma pressão mais efetiva, está ao tempo todo fortalecendo sua agenda. É só olhar o exemplo dos caminhoneiros que aconteceu, como eles ganharam as redes sociais e criou uma polêmica, alguns defendiam, alguns não, mas todo o Brasil ficou sabendo em pouco tempo. Então esse é um ponto só para você ver como os meios de comunicação são importantes. Apesar da força material, institucional que você tenha, os meios de comunicação são muito importantes sim para a gente chegar e dar mais força ainda para a nossa agenda pública, tá bom? Bom, então isso é muito importante na mobilização, ter essa comunicação ágil, ter uma pauta que agregue muito, que congregue muito, e essa pauta tem que ser muito bem discutida, às vezes por consenso, às vezes por democracia mesmo, maioria dos votos, e vamos adiante. O importante é todo mundo engajar nessa pauta. Uma regra muito clara de todo e qualquer processo de liderança, de mobilização, está em torno da motivação. Então,
não dá para a gente trabalhar nesse âmbito de trabalho meio voluntarioso, de aderência a ideias e tudo, com cobrança, como se fosse uma empresa. Faz aquilo, faz isso. Então uma regra clara que é muito usada, e eu usei muito nos últimos anos em vários trabalhos de mobilização, de atividade que nós fizemos para emplacar leis, para cobrar atitudes do Congresso, motivar 10 vezes para cobrar uma. Isso é uma regra de liderança. Você tem que ter as pessoas convencidas e motivadas. O resultado dela, o trabalho dela vai ser muito mais valioso assim. Então, não esquece que não é uma empresa, às vezes não é um compromisso formal, é um compromisso muito informal. Então as pessoas têm que estar extremamente bem motivadas, isso é muito importante e tem ajudado muito essa dinâmica de motivar muito e cobrar só o que seja necessário mesmo, para que as pessoas tenham combustível para agir por essa ideia, por esse ideal, por esse projeto, por essa lei, por essa iniciativa, tá bom? Então, passando por agora uns meios claros de você, que são a formalidade, o caminho, uns meios claros de você chegar, de você conseguir transformar uma ideia em lei, uma iniciativa em lei. Bom, você tem vários passos. Um primeiro passo é definição de agenda. Qual a agenda que você está buscando? Coincide com o primeiro passo da materialidade, mas esse é qual a agenda que você está buscando? Qual a proposição? Como isso se transformaria em lei? É possível? Tem constitucionalidade? Tem não? Às vezes nem entra muito no campo jurídico específico, entra mais na demanda real que vocês precisam e deixa para os consultores, os legisladores definirem o caminho jurídico que isso vai se tornar realidade. Mas às vezes se for uma coisa muito absurda, que tem uma cláusula pétrea na Constituição que proíba você de tomar essa atitude, não adianta brigar por uma coisa indefensável. Então tem que ter pelo menos uma leitura do que é possível, do que é impossível, que aí você exclui isso e o resto você tenta e deixa para eles resolverem um caminho jurídico, tá bom? Mas então uma definição da agenda clara. Depois, um mapeamento de quê? De todos os atores que têm interesse nessa causa. Isso é muito importante, todos. Os parlamentares que têm interesse nessa causa, os que têm mais interesse, você tem que, não é só mapear com hierarquia, o que tem mais aderência, porque ele é do meio, ou porque ele tem afinidade com esse tema, ou porque às vezes ele tem interesse eleitoral nesse tema, o que acontece é normal. Então, identificar e mapear quem são os atores. Às vezes são associações, são grupos, são pessoas nas redes sociais, criar grupos e mostrar para as pessoas, criar vídeos no YouTube e engajar pessoas, informar pessoas. Olha só, está acontecendo tal coisa, isso se dá assim, o nosso poder legislativo ainda não fez nada para corrigir isso. Seria muito importante aqui eu trago algumas ideias A, B, C, D. Isso é muito legal, tem muito efeito que você traz à sociedade, além dos grupos de mobilização de interesse desse tema. Informação é muito útil sempre. E informação libera a inteligência das pessoas para tomar decisão. Então é bem importante. Bom, depois de mapear todos os atores, lembrando, mapear bem os parlamentares que são a favor, os que são contra, porque os que são a favor você vai pedir apoio para a tramitação do projeto, mas os que são contra você vai levar informação, vai cobrar, vai fazer de tudo, porque é uma votação democrática, você tem que ter maioria, você tem que virar a mesa da votação. E como se vira? Convencendo os que são contra, os que são indecisos. É melhor trabalhar com os indecisos primeiro, se não forem suficientes, você trabalha com os que são contra. E aí você tenta convencer um ou outro. É assim que acontece tudo. Esse é o processo informal de mobilização lá dentro. E é muito fácil fazer isso. Você tem que ter pessoas representantes e preparadas lá para levar informação e para cobrar as pessoas, para subsidiar as pessoas, beleza? Vamos lá, isso pode ser com ministros, não só com parlamentares, pode ser com servidores públicos. Essa forma de atuar, você pode atuar com qualquer pessoa que tenha responsabilidade sobre a sua agenda, sobre a sua pauta, sobre a sua ideia, tá bom? Depois, vigilância. Não é só semear e jogar a semente e deixar que ela nasça. Não, você tem que vigiar. Vigiar tudo que está acontecendo em torno dessa pauta. Vai que você está propondo uma coisa e chega lá o deputado ou o senador fala, olha, isso foi apresentado mês passado e perdeu, e agora só na próxima legislatura a gente vai poder
apresentar uma nova matéria sobre esse tema, uma nova proposta sobre esse tema. Então você tem que estar vigiando, porque às vezes você tive uma ideia maravilhosa, vai lá e aí chega lá, já era, porque ela já foi prescrita, já foi votada, tem discussão em andamento, você já está fora do jogo, alguma coisa assim. Então tem que estar o tempo todo mapeando, isso pode ser uma equipe. Tem várias ferramentas hoje nos sites, tanto do Senado como da Câmara, que você escolhe o tema do seu interesse e ele vai te mandando e-mail com novidades sobre esse tema e vai te mantendo atualizado, ok? Então é uma ferramenta fácil que você pode usar e aí não precisa ter tanta gente mapeando, fiscalizando aí, vendo o que está acontecendo. E não é só em legislação, também em notícias, acontecimentos sobre o tema, é importante você estar vigilante, tá bom? Tomada de posição. É muito importante depois você ter um parecer técnico seu e também um parecer técnico que vai ser confrontado com o da Câmara Legislativa, que eles vão fazer. Essa tomada de posição, nem sempre você consegue conquistar tudo o que você almeja. Às vezes você quis levar 100 ideias lá, 10 ideias, é o exemplo das 10 medidas contra a corrupção. Se tivesse flexibilizado 3 ou 4, tirado, tinham passado 7, mas quiseram passar todas as 10 e aí não conseguiram nenhuma. Então, às vezes, você tem que saber que você tem que tomar uma posição, ó, nós podemos até aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. Às vezes, uma estratégia muito clara é você botar um bode na sala, a história do bode na sala, você põe um bode na sala, tá alguma coisa me incomodando aqui, tira o bode, passa o resto. Então é uma forma de você tentar criar uma negociação também com os legisladores, isso é bem importante. E você tem que ter astúcia para passar as leis, tudo dentro da legalidade, dentro da moralidade, mas tem que ter astúcia sim. Coloca aquela proposta mais difícil e que se alguém quiser um dia reclamar, não quero isso, então você tira isso, deixa o resto. Vai que passa tudo melhor ainda, é o ideal, mas nem sempre você consegue, é uma casa legislativa, é um colegiado, então você tem que negociar realmente, e negociar aqui não está tudo dentro do trâmite da negociação legislativa mesmo, não é nada de escuso, espúrio, não é nada disso, é o contrário, é um processo de diálogo mesmo, construtivo dentro das casas e com outros atores que têm interesse ou são contra a sua pauta, você vai ter que negociar. Bom, depois da tomada de decisão, comunicação orientativa. Como eu falei agora há pouco, nem todo mundo sabe, os parlamentares não sabem de todos os temas. Então, às vezes, você chega lá já cobrando, sem que o cara saiba o que está acontecendo, a importância desse tema, o problema que está sendo vivido em tal lugar, em tal comunidade, em tal realidade, em tal grupo. Ele precisa ser primeiro subsidiado. Então, a comunicação orientativa ela é muito importante, ter pessoas que estejam constantemente atualizando, orientando os parlamentares, os ministros, os assessores, os servidores públicos de temas que não são do conhecimento deles, porque realmente quando entra muito na casuística de cada realidade, não dá para saber tudo, então é importante que esses grupos orientem as pessoas que têm, os tomadores de decisão que têm relevância nesse tema. Depois, exercício de pressão. Pressionar os que já te apoiam para que a tramitação seja célere. Os que estão em dúvida, pressioná-los quanto à importância desse tema, tentar convencê-los que são contra, se precisar, você tem que também trabalhar. Sempre vai haver pessoas contra alguma proposição. Então você tem que aceitar isso, não adianta querer ser unânime. Mas se precisar dos que são contra, vai atrás também. Geralmente mais fácil trabalhar com os indecisos, mas nem sempre o número deles é suficiente para aprovar uma lei. Tem que ir com os que são contras também. Pressão nas redes sociais hoje é muito eficiente, colocar as pessoas mostrando a realidade, isso é muito importante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tais pessoas não querem que isso aconteça, por isso, então é muito relevante a gente tentar se comunicar com a sociedade e trazer a sociedade em torno de pautas que são importantes para o Brasil. Se a pauta não for importante para o Brasil, a própria rede social vai limar ela e vai fazer o seu papel. Então, se estiver trabalhando com uma pauta positiva, uma pauta construtiva, uma pauta realista, se for uma pauta muito técnica, não vale a pena levar para a sociedade. Estou querendo trabalhar com urânio. Pô, não adianta se a sociedade não vai ter esse conhecimento para opinar sobre urânio sim, o urânio não, até que grau de... Pô, não dá. Então, é bem importante
a gente ter esse contato e usar os meios de comunicação para a gente fazer esse trabalho. Isso é um caminho muito legal. Bom, gente, esse é brevemente uma dica de como a gente pode transformar as ideias em leis. Tem vários caminhos. Não esqueça, quem constrói o nosso país, a nossa realidade, somos nós. A cultura da nossa sociedade somos nós que vivemos no dia a dia. Então, se a gente quiser mudar qualquer coisa, só tem uma coisa que a gente pode fazer que não dá certo: ficar parado. Então, se a gente quiser agir, é só escolher a melhor forma, e a ação, com certeza, vai trazer bons resultados, se for, sobretudo, uma matéria de relevância para o nosso país, para nossas realidades. Beleza? Muito obrigado, espero que eu tenha contribuído com vocês. Valeu!